E aí, meninas do sexto ano, como vocês estão? Nesse vídeo eu vou corrigir com vocês as atividades do PET de História do sexto ano da semana 4. Então pega o caderno aí de vocês para vocês irem acompanhando a correção e fazendo as correções necessárias no caderno de vocês. As atividades da semana 4 são essas. Na atividade 1, pede que vocês leiam esse trecho aí do texto e depois observem as imagens. O texto é este, vocês já têm o PET aí com vocês, então eu não vou ler aqui esse texto, mas é esse daqui que vocês vão ler e depois observar as imagens. Essas imagens, todas elas, se referem aos indígenas, aos povos primitivos do Brasil. Como vocês podem ver, tem aqui uma pessoa, né, indígena, um vaso de cerâmica, uma pintura rupestre e as outras imagens também vão trazer aí elementos da cultura indígena brasileira. Nós temos aqui a canoa, nós temos instrumentos musicais fabricados por eles, brinquedos aí, no caso, com penas, que também é muito utilizada na cultura indígena. E depois de ler o texto e observar as imagens, vocês vão registrar, a atividade pede que vocês registrem nesse espaço, como você acha que era o cotidiano das pessoas, no caso dos indígenas, que fizeram os registros históricos. O texto está falando a respeito dos registros históricos que todos nós, seres humanos, deixamos no mundo com a nossa passagem pela Terra. Então, tudo que nós fazemos, nós modificamos o meio, nós produzimos várias coisas, e isso depois, em outros tempos, se transformam, tudo que é feito pelo homem pode se transformar num registro histórico. E estes exemplos que vocês viram nas imagens são exemplos de registros históricos deixados pela população indígena no Brasil. Por isso, pede que vocês registrem aí como que vocês acham que era o cotidiano das pessoas que fizeram esses registros. Essas imagens que nós acabamos de ver, como que era o cotidiano das pessoas que produziram todas essas coisas. Cotidiano é o nosso dia a dia, aquilo que nós fazemos nos nossos dias, nos dias normais da nossa vida. O que a gente faz, né, no nosso dia a dia? Por isso, vocês vão responder. O que vocês acham que os indígenas faziam? Por essas imagens que vocês viram aí, que foram produzidas por eles. O que eles faziam no dia a dia? Como era o dia a dia deles? O texto que eu coloquei aqui, como resposta, é somente uma sugestão. Vocês vão observando lá as imagens, aquelas imagens que nós vimos e que estão lá no PET, e vão, de acordo com essas imagens, imaginar o que os indígenas faziam. É lógico que provavelmente vocês também já tenham alguma informação sobre a vida, a cultura e o cotidiano deles. E vocês podem incluir isso também no texto de vocês. Eu coloquei da seguinte forma. Pelas imagens acima, é possível saber que os indígenas andavam praticamente nus e usavam vários adereços feitos de pena, além de pintarem os rostos. Eles também praticavam arte, como objetos de cerâmica, pinturas nas paredes das cavernas, que nós chamamos de pinturas rupestres. A canoa, fabricada de madeira, era um dos meios de transporte utilizados e a pesca era importante. Eles também utilizavam materiais da natureza para fabricar instrumentos musicais e os brinquedos das crianças. Eu simplesmente descrevi aquelas imagens que nós vimos. A canoa, né, a mulher indígena que aparece com o rosto pintado, a peteca que aparece feita aí com as penas, os objetos de cerâmica. Eu descrevi as imagens que foram apresentadas aí. Lembrando que a gente tem uma variedade grande de culturas indígenas e essas culturas são diferentes entre si. Nós estamos falando aqui das culturas, dessa cultura que aparece aí nas imagens.
nós escrevemos o texto olhando essas imagens. Então, é lógico que nós vamos encontrar diferenças entre uma cultura e outra. A forma como eles vão se pintar, os objetos que eles vão usar podem ser diferentes de uma população indígena para outra. Então, existe uma variedade de culturas dentro da cultura que nós chamamos indígena. Aqui nós estamos descrevendo essas imagens que apareceram aí no PET. Vocês podem escrever o próprio texto de vocês. Aqui é só uma sugestão. O importante é vocês responderem ao que foi perguntado. Vocês colocarem o que vocês acham, como vocês acham que era o cotidiano desses indígenas. Na atividade 2, é uma atividade que fala sobre a origem do homem, sobre a evolução do ser humano na Terra. Existem diversas teorias diferentes que vão explicar o surgimento do homem. E por isso, a atividade 2 é uma atividade de pesquisa. Olha só, a pergunta é esta aqui. Faça uma pesquisa identificando as teorias e hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana na Terra. Guarde esta pesquisa para mostrar ao seu professor quando as aulas retornarem. Vocês vão fazer uma pesquisa a respeito disso. Você vai acessar lá a internet e vai, olha só, colocar lá no seu navegador teoria e hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana. Você vai fazer uma pesquisa. Eu estou citando aqui o exemplo da internet porque é o principal meio que vocês estão utilizando aí nesses estudos remotos. Mas vocês encontram facilmente essa informação nos livros de história, também nos livros de biologia. Eu acredito que nos livros de geografia, nos livros didáticos aí do 6º ano, vocês também possam encontrar informações. Então, vocês vão pesquisar nas fontes que estão acessíveis aí para vocês, tá? Pode ser na internet, se você pesquisar lá, vocês vão encontrar vários sites que estão falando sobre o assunto e vocês vão acessar esses sites e vão ver quais são essas teorias que tentam explicar o surgimento e a evolução do ser humano na Terra. E aí você vai voltar para o seu caderno e vai escrever quais são as teorias que você encontrou na sua pesquisa e escrever sobre elas, o que você conseguiu encontrar sobre essas teorias. Se você não quiser ou não puder pesquisar na internet, você também pode pesquisar nos livros, como eu já disse a vocês. No livro de história do 6º ano, vocês vão encontrar essa matéria a respeito das teorias a partir da página 34 do livro de vocês. A partir da página 34, nós temos as teorias, a matéria do livro de história sobre essas teorias, no capítulo 2. Por isso, se vocês quiserem pesquisar já direto lá no livro, vocês podem fazer isso. No livro de vocês, foram citadas 2 dessas teorias. E o exemplo de resposta que eu trouxe aqui para vocês são tiradas lá do livro do 6º ano de História, porque eu acho que assim fica mais acessível para vocês poderem, um material mais acessível para vocês poderem pesquisar. Lá no livro de vocês, a partir da página 34, vai explicar 2 dessas teorias. Vocês podem fazer a pesquisa usando essas 2 teorias, pesquisando aí no livro de histórias de vocês, ou também podem pesquisar na internet e, de repente, se vocês encontrarem outras teorias, também podem colocar na pesquisa de vocês. Lá no livro de história tem essas 2, vocês podem fazer sobre essas 2. E aí, lá no caderno de vocês, vocês vão fazer como eu fiz aqui, pesquisa sobre as teorias sobre o surgimento da humanidade.
lá no livro cita as duas, então eu coloquei aqui o nome dessas duas teorias e o que eu pesquisei sobre elas no livro aí do 6º ano. Então, a primeira é o criacionismo, que é a explicação para a origem do universo e da vida que se baseia na fé. É uma explicação religiosa para a origem do homem. Todas as coisas, segundo essa teoria, teriam sido criadas exatamente como são hoje, por seres sobrenaturais superiores. No nosso caso, um deus, ou em outras culturas diferentes, vários deuses teriam criado todas as coisas que existem, todas as formas de vida existentes, inclusive a dos seres humanos, dependendo aí de cada cultura, da crença de cada cultura. Essa é a primeira teoria citada lá no livro de vocês. A segunda teoria é o evolucionismo, que já é uma teoria científica. Aí eu coloquei o nome e coloquei o significado, o que eu pesquisei sobre essa teoria. É uma teoria científica do autor inglês Charles Darwin, que defendeu a ideia de que os seres humanos e os grandes primatas evoluíram de um ancestral em comum e que todos os seres evoluem por meio de um processo que ele chamou de seleção natural, ou seja, aquelas espécies que conseguissem se adaptar às mudanças e condições do meio sobreviveriam e deixariam descendentes. Ao contrário, aquelas que não se adaptassem ao meio, elas serão extintas. Essa é a teoria do evolucionismo, que explica a evolução do homem, como o próprio nome já diz aí. Lá no livro de vocês tem essas duas, vocês podem pesquisar outras. Cada uma que você pesquisar, que você ler sobre ela, você vai lá no seu caderno, vai colocar o nome da teoria e vai resumir aí na frente o que diz essa teoria. Qual é a teoria de que forma ela explica o surgimento do homem, o surgimento da vida e a evolução humana no planeta Terra. Essas foram as atividades da semana 4 de História. Eu espero que vocês tenham concluído todas essas atividades, das 4 semanas, e que essa correção tenha ajudado vocês. Tchau, fiquem com Deus.